Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu sou a Elma, a Country Manager aqui na Alpha People, trabalho com Dynamics aí há mais de 12 anos, com foco em Business Central. Eh, Gostaria de agradecer a disponibilidade de todos em nos prestigiar aqui em nosso evento, né, voltado aqui para Dynamics e agentes inteligentes com Copilot. Eh, Vivemos aí numa era de transformação digital, né, onde a IA está redefinindo, né, a forma de como as empresas operam. Então a integração do Business Central com o Copilot e os agentes inteligentes, vem apoiando aí as empresas na tomada de decisões, né, baseado em dados, trazendo mais automação nos seus processos e também mais eficiência. E falando um pouquinho dos nossos, convidados especiais, eu que já me apresentei, o Leonardo, o Hélio Costa e o Djalma, que vai falar um pouquinho ali da Microsoft. Temos mais convidados no decorrer do nosso evento. Aqui falando um pouquinho da nossa agenda de hoje, vou fazer uma breve introdução do que é a Alpha People, da sua, né, a Alpha globalmente aqui como um dos principais parceiros da Microsoft. O Djalma vai falar da visão da Microsoft, focada aí nessa transformação digital com o Copilot IA. O Leonardo Amorim, que é o especialista aqui de Dynamics na Alpha People, vai demonstrar na prática, né, o fluxo ali de processo de compras, de vendas, trazendo aqui os agentes inteligentes nessa transformação na sua operação de negócio. Eh, Temos aqui também um convidado especial, muito especial para a gente, que é a Lindsay, o nosso cliente há mais de 12 anos, onde o José Roberto, que é o diretor de TI, vai falar um pouquinho dessa transformação também, nos últimos 5 anos na Lindsay, com também a solução Microsoft no Business Central. O Hélio Costa, que é especialista de Business Central e com foco na localização brasileira. A gente também vai trazer um pouquinho do que é a localização brasileira. A Alpha People hoje é o principal parceiro Microsoft com a localização Latam. Então, a nossa localização ela atende Brasil e todos os países também da América Latina. E por fim aqui, por onde começar, onde a gente também vai falar um pouquinho das nossas ofertas, de como a gente pode apoiar vocês, né, com tecnologias de AI e Copilot também. Aqui falar brevemente do que é a Alpha People em números, né? A Alpha People é um dos principais parceiros Microsoft na América Latina, né? Presente em 14 países. A Alpha é um dos parceiros globais Microsoft estratégico. Há mais de 30 anos, a Alpha vem respirando tecnologia, né? Então, a Alpha trabalha com todo o ecossistema Microsoft, desde RP, CRM, toda a parte de BizApps também. Temos em torno aí de 625 colaboradores, mais de 500 clientes ativos no mundo. Quando a gente fala de Alpha People, a gente fala de certificações Microsoft. Então, a Alpha é o parceiro com mais certificações Microsoft, no Brasil e também no mundo. Isso torna um dos principais parceiros Microsoft, na verdade, isso torna a Alpha o primeiro 1% dos parceiros mundiais Microsoft, que faz parte de um grupo seleto, né? Onde a Alpha, por 15 anos consecutivos, ganhou aqui esse selo, né? Que é o Inner Circle. Então, a Alpha é uma consultoria global que respira a tecnologia Microsoft de ponta a ponta. Aqui falando aqui mais um pouquinho dos serviços da Alpha People, a Alpha trabalha desde que de consultoria, análise de gaps, toda a fase de diagnósticos também, melhorias, migração de versão. Temos também um time de desenvolvimento também, né, para tecnologias não nativas dentro das soluções Microsoft ou integrações também, migrações de versões que requer desenvolvimento. Então, a Alpha começa aqui do processo, aqui de todo esse processo de consultoria, desenvolvimento se necessário, e também suportando a operação do cliente também. Não somente Brasil, mas mundialmente falando, a Alpha suporta a operação nesses 3 pilares aqui. Então, eu entrego consultoria, eu desenvolvo se necessário, e eu também suporto a operação do meu cliente, uma vez que eu conheço o projeto aqui desde o começo.
além de ter esse processo aqui, né, de consultoria, desenvolvimento, serviços gerenciados, que é um time de sustentação, também licenciamos as tecnologias Microsoft também. Então, desde o licenciamento e a entrega do projeto e também o suporte de operação. E, por fim, a gente também tem uma área de educação, né, onde a gente capacita nossos profissionais voltados para tecnologias Microsoft. Além de nossos profissionais, também a gente capacita profissionais para a Microsoft e também para terceiros. Então, outras consultorias que necessitam de desenvolvimento, de acompanhamento aqui, de treinamento, a gente também capacita esses profissionais. Então, a Alfa, ela se enquadra uma consultoria one-stop shop. Então, eu entrego tecnologia de ponta a ponta dentro das nossas áreas de serviços aqui. Aqui falando um pouquinho das nossas referências, né? A Alfa tem mais de 500 clientes no mundo, como eu já falei, focado somente para tecnologias Microsoft. Aqui tem algumas referências, né? Brasil e também em outros países. Quando a gente fala de Brasil, temos em torno de 100 clientes ativos, também com tecnologias Microsoft. Vou passar aqui a palavra para o Djalma, que vai falar aí um pouquinho dessa visão da Microsoft, voltada aqui para os agentes inteligentes e Copilot. Obrigado, pessoal, e no final eu falo aqui mais um pouquinho sobre case de sucesso e também das nossas ofertas. Bom dia, pessoal. Me ouve bem? Estão me ouvindo bem? Sim. Maravilha. Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade de estar aqui junto com a Alfa para apresentar um pouquinho da visão Microsoft. Acho que é legal a gente começar, talvez meio que visualizando algumas das grandes mudanças que a gente teve dentro da área de tecnologia. E eu acredito que cada um de vocês pode se localizar mais ou menos dentro de cada um desses grandes eventos que a gente teve no mundo de tecnologia nos últimos 25, 30 anos. É interessante olhar como cada um desses eventos alterou a forma como a gente fazia o negócio e qual era a mudança, qual foi o efeito desse tipo de alteração. Desde client server, surgimento da internet, utilização de mobile, as mudanças foram grandes, mas do ponto de vista de produtividade, talvez elas não tenham a dimensão do que a gente está visualizando ou tentando antecipar, que é a mudança com AI. Particularmente falando, eu acredito que a mudança que a gente está vendo com o advento de inteligência artificial pode ser da mesma magnitude do que foi o surgimento da máquina a vapor, do que foi o surgimento de eletricidade. Por que isso? Porque essa mudança, o uso, o advento, a adoção de inteligência artificial, muito provavelmente vai alterar a forma, a nossa capacidade produtiva. E isso afeta diretamente o jeito, a forma como a gente trabalha no mundo, nos nossos negócios, na nossa forma de operar. Deixa eu dar alguns valores, e aqui vocês têm dados desde 2024 e alguma previsão para 2026 a respeito do quão rápido é a adoção de inteligência artificial ou quão importante é para as diferentes empresas a percepção de como a inteligência artificial deve, pode e vai afetar a forma como a gente faz negócios. Então, desde a utilização de inteligência artificial nas diferentes aplicações, a forma como as empresas estão investindo e trabalhando os próprios dados para que a gente possa ter também processos inteligentes, mas análises mais efetivas sobre os dados sobre os nossos dados internos das nossas empresas, o movimento natural e constante de movimento para a nuvem. Cada vez mais a gente entende e aceita que o movimento para a nuvem é natural, e necessário para que a gente possa usufruir de toda a capacidade que a gente tem hoje de processos inteligentes. E, por último, e não menos importante, talvez até mais significativo, é a adoção
do ponto de vista de usuários como colaboradores de empresa e usuários e consumidores da inteligência artificial. Quando a gente fala em inteligência artificial, principalmente dentro do mundo de RP ou dentro do mundo de aplicações de negócio, a gente precisa lembrar 3 coisas, que são talvez as mais significativas para aumentar a adoção e porquê da adoção. Primeiro, a interface de utilização. O que a AI generativa está trazendo para a gente é um modelo de interação com os diferentes sistemas que é o da linguagem natural. Então, a gente facilita, a gente não precisa mais ensinar os nossos colaboradores, os usuários, a como trabalhar com os diferentes sistemas. A gente traz exatamente a mesma forma como a gente se comunica de pessoa para pessoa para a gente poder interagir com diferentes sistemas da mesma forma. Por trás disso, a gente agora tem a capacidade de pensar e planejar, junto com a capacidade de retenção e contextualização. E é isso que transforma a AI generativa, porque não é um modelo de busca, é um modelo que aqui vocês vão ver como reasoning e planning, mas é um modelo que é capaz de entender a pergunta, de contextualizar a pergunta dentro da área necessária, para poder fazer a busca de uma resposta. Mas na hora de entregar a resposta, ele não entrega o que ele achou. Ele reformata de uma forma que é palatável para o ser humano, que é fácil, que nos é mais comum. E é essa capacidade que transforma, que está gerando a adoção e que está transformando os diferentes mundos, as diferentes formas da gente interagir com os nossos sistemas. A gente vai ver mais para o fim, e é basicamente isso que a gente enxerga que vai ser o grande fator de modificação com os diferentes sistemas, a interação com diferentes sistemas de informação. Quando a gente fala de inteligência artificial, a gente pode trabalhar em diferentes aspectos, desde o ponto de vista pessoal, onde a gente vai ter agentes trabalhando para a performance individual dos nossos colaboradores, de nós como usuários, agentes que vão trabalhar do ponto de vista organizacional, agentes que vão trabalhar nos diferentes processos e, eventualmente, a gente vai ter agentes trabalhando na interação entre diferentes organizações. Deixa eu tentar trazer isso um pouco mais para a nossa vida de aplicação de negócio. O que a gente quer fazer? A gente quer melhorar. O que a gente traz com o advento de agentes de inteligência é melhorar a performance individual, para que cada usuário, cada colaborador possa ser mais efetivo, e eficiente no trabalho que ele realiza. A gente quer reinventar o engajamento. A gente quer melhorar gigantemente o engajamento. O engajamento do nosso colaborador com os processos da empresa e que assim a gente possa melhorar, como consequência, o engajamento do nosso cliente com a empresa. A gente espera que, uma vez que a gente comece a ganhar maturidade no uso de inteligência artificial, a gente começa a não só automatizar processos, mas a gente começa a mudar os processos. E aí a gente vai para a parte mais interessante desse processo, que é o que a gente não sabe que a gente vai conseguir fazer, que é, uma vez que a gente tiver absorvido e interiorizado o uso de inteligência, o que a gente consegue fazer que a gente ainda não está visualizando. Hoje, a nossa visualização vai dar melhoria de performance, mas os novos processos, as novas formas de interações, os novos modelos de negócio, isso é algo que a gente ainda vai ver aparecer. Deixa eu trazer um pouco mais para aquilo que a gente chama, começar a descer para o nosso mundo o nosso RP. Quando a gente fala de RP, a gente vai de novo focar nas ações do usuário. Então, assim, os processos que o usuário faz dentro do RP, como é que a inteligência consegue permitir melhores performances desse usuário dentro do nosso RP? Como é que eu consigo trabalhar da agilidade e tirar um pouco do processo repetitivo de cada usuário para que isso possa ser feito por um agente? E, a partir disso, a gente começa a pensar em novos produtos, novos serviços, novas experiências, para dentro e para fora da nossa empresa. Como é que
a adoção de inteligência artificial, a adoção de agentes pode ajudar os nossos colaboradores, os nossos processos e o nosso engajamento com os nossos clientes. Quando a gente pensa na evolução da adoção, quase que a gente faz uma ideia de que inicialmente a gente vai ter muita gente com um agente particular, um agente que tem um foco muito específico em dar agilidade ao processo individual de cada colaborador. Depois a gente muda para vários colaboradores interagindo com vários agentes. Eventualmente a gente passa por um terceiro estágio, onde a gente tem os agentes trabalhando mais e um processo um pouco mais observatório ou de monitoramento ou monitoração, do jeito que vocês acharem mais correto, dentro dos processos dos agentes. E, eventualmente, dependendo do nível de maturidade e da opção de cada empresa, você pode chegar no que a gente imagina que são agentes autônomos executando as diferentes tarefas que, por opção, por determinação, por anuência dos nossos clientes, possam assumir o controle. Isso vai acontecer quando a gente tiver maturidade com o uso de inteligência artificial, quando a gente sentir ou ter ciência da assertividade dos modelos e agentes que eles possam fazer. O que é um agente? Ou o que é a AI, a Agentic AI aqui no caso, o que é uma AI em forma de agente? É um processo, é uma entidade, se é que eu posso colocar assim, que é capaz de executar processos simples e processos complexos. É capaz de contextualizar necessidades, encontrar respostas e devolver respostas. Sejam elas monitoradas por um usuário ou não. Sejam elas iniciadas por um usuário, solicitadas por um usuário ou por algum outro tipo de gatilho que a gente possa determinar. Para a gente eu vou passar um pouco rápido nesse slide, porque o Leonardo vai se aprofundar um pouco mais nisso, mas basicamente a gente está falando que um agente ele nasce desde eu só retorno uma informação, ou seja, eu vou buscar uma informação, transformar ela numa resposta palatável para o ser humano, para um usuário e devolver a execução de atividades, a automação de processos e, eventualmente, a execução autônoma sem nenhum tipo de supervisão. Deixa eu dar um pouco mais, dar um outro passo e falar para vocês como é que está a execução dessa visão dentro da nossa aplicação, dentro das aplicações de negócios da Microsoft. Quando a gente fala em autônomos ERP ou ERP autônomo, a gente está pensando, de novo, em copilots, em copilotos e agentes trabalhando para dar efetividade para o usuário. A gente está pensando em tornar processos mais fluidos, mais dinâmicos, que não são... Quando a gente toma cuidado aqui, é importante a gente tomar um cuidado aqui, que a gente não está falando de uma simples automação. A gente está falando de um agente que é capaz de entender processos diferentes que a gente não exatamente especificou, como a gente estava acostumado no passado, a determinar passo a passo do que precisa acontecer. Ou seja, a gente precisava antecipar uma ação, antecipar um evento, definir as ações para que aquilo acontecesse. A gente está falando de um agente que é capaz de, dado um determinado evento, entender o evento, buscar as ações capazes que ele necessita fazer e devolver a resposta de forma correta para o usuário ou para o processo. E, eventualmente, aqui a gente começa a falar efetivamente do que a gente vê para o futuro. Quando a gente fala que a gente tem um agente que é capaz de entender, lembra daquele primeiro quadro que eu falei para vocês, que a interação é através de linguagem natural? O que a gente visualiza é uma mudança muito radical na forma como os nossos usuários vão acabar interagindo com os diferentes sistemas. Se a gente parar para pensar, nos últimos 25 anos, seja ERP, sejam sistemas de CRM, Customer Engagement, não me importa, a gente tinha basicamente um sistema de coleta de registro.
onde a gente ia lá e colocava a informação, registro, estruturado, do jeito que a gente entendia, mas a gente tinha que fazer isso. A gente provavelmente vai chegar num ponto onde... E precisava ensinar o usuário a trabalhar com esse sistema de registro. A gente está caminhando a passos largos para um momento onde eu não preciso mais ensinar o usuário como registrar, ele só precisa fazer a solicitação, e eu não preciso ensinar mais o usuário a como obter informação, ele só precisa pedir para o sistema. E aí aqui é que a gente chama de a experiência adaptativa, onde a forma de interação entre usuário e sistema não é mais operando os diferentes sistemas, e sim fazendo solicitações da sua necessidade. Seja a criação de um relatório, seja a necessidade de visualização de uma informação, ele faz uma solicitação, ele entra num ambiente como o Copilot e vai fazer uma pergunta e o Copilot vai responder. De novo, só para finalizar, como é que a Microsoft está fazendo isso dentro dos nossos sistemas? Em 2024, a gente começou a desenvolver e a disponibilizar o que a gente chamava de copilots, ou agentes que tinham a função de serem assistentes. E aí a gente vai encontrar uma série de diferentes assistentes que a gente foi desenvolvendo e já estão disponibilizados na nossa plataforma. Então, por exemplo, collections aqui cobrança, agentes que ajudam a fazer sumarização de inventário, sumarização de e-mail, agentes que ajudam na implementação de diferentes demandas. A ideia aqui era, de novo, dar celeridade para os diferentes processos. Aí a gente vem para um segundo momento, que é esse ano que nós estamos hoje, que é criação de agentes que começam um processo mais transformacional. O que eu estou falando com isso? Agentes, por exemplo, como o Sales Order, dentro do Business Central. São agentes que permitem que uma determinada um e-mail de uma solicitação de uma cotação possa chegar e o agente possa interpretar, entender que aquilo é um pedido de cotação, identificar o item, quantidade, fazer uma solicitação de proposta, conversar com o vendedor e devolver a cotação. Acredito que o Leonardo vai passar um pouco mais sobre isso e explicar um pouco mais como isso acontece. Não é mágica. É um agente de inteligência artificial em pleno funcionamento. E a gente vem entregando diferentes tipos de agente. Sales Order no PC, reconciliação financeira, agendamento de operações, agentes para ajudar na apontamento de horas, para controle de projetos. A ideia é que esse ano a gente possa fazer o desenvolvimento e a disponibilização desses agentes. E o futuro é o que a gente chama de ERP autônomo. E é o que a gente espera que você tenha a figura de um usuário colaborador interagindo no Copilot. E ali ele vai começar a fazer todas as solicitações que ele precisa. Desde perguntas a agentes que fazem só o retorno de informação. Eu tenho estoque para fazer isso? Quantas ordens de venda foram feitas hoje? Que são o que a gente chama de retrieval, agentes de retrieval. Ele só vai lá, acha informação e te devolve. Execução de tarefas. Eu posso fazer uma solicitação para o Copilot para que ele faça a orquestração de encontrar o agente responsável. Por exemplo, preciso criar uma ordem de compra, para o Hélio, para o item tal, para o dia tal. Eu dou as informações. E o agente, ou o Copilot, essa interface, se encarrega de, através de um orquestrador, encontrar as tarefas, os agentes, os N agentes necessários para a execução, organizar essa execução e executar. E devolver a resposta para mim de que está executado e a confirmação. Então, a visão Microsoft para o mundo de agente autônomo você vai trabalhar dentro do Copilot, fazendo as suas solicitações, por trás disso vai ter um orquestrador como o Copilot Studio, organizando toda a vida de diferentes agentes para que as solicitações do usuário possam ser atendidas. Essa é a visão da Microsoft para o futuro de ERP e CRM. Espero que vocês... o Léo vai se aprofundar em alguns dos temas que a gente comentou aqui, para que você possa concretizar um pouco mais a ideia. E se vocês tiverem alguma dúvida, eu sigo à disposição para a gente conversar. Obrigado, Léo. Muito obrigado, Djalma.
pela sua contribuição, ajudou bastante. Deixa eu assumir aqui. Deixa eu só pegar as informações que precisamos. Colocar. Ótimo. Deixa eu puxar esse carinha para esse lado aqui. Ok, pessoal. Então, deixa eu começar me apresentando. Sou o Leonardo Amorim. Sou pré-venda aqui na empresa Alpha People e hoje eu estou nas frentes na linha de RP, falando de Business Central e Finance Operation. Hoje o nosso foco é falar dos agentes inteligentes transformando operações de negócios, ok? Então já vamos aqui para o próximo slide, só um segundo, ok. Já falando desse primeiro slide, que é o cenário atual, onde a gente está falando de uma complexidade e sobrecarga da demanda crescente, hoje em dia, para cada coisa que a gente precisa fazer, que tem que abrir sistemas diferentes, tá? Cada time acaba perdendo nisso, trocando de aba, clica aqui, procura ali, preenche relatórios. A promessa do SaaS era facilitar, mas no fim das contas a gente criou, né, uma nova sobrecarga, só que dessa vez agora ela é invisível. Inclusive, eu até trouxe aqui uma mensagem do Satya Nadella, que é o CEO da Microsoft, onde ele menciona que o SaaS, como conhecemos, está morrendo, tá? Isso aqui não é uma frase de efeito, é uma mudança radical na forma como a gente pensa e constrói a tecnologia. Por muito tempo, nos acostumamos com um sistema estático baseado em cliques e menus, como é disposto hoje ali questão do RP especificamente, mas o mundo mudou. E hoje o que a gente precisa é de tecnologia que entende o contexto, se antecipa e interage de forma totalmente inteligente. Ou seja, chegou a hora de parar de adaptar as pessoas ao sistema e agora são os sistemas que precisam se adaptar às pessoas. Dando sequência, estamos entrando agora na era dos agentes inteligentes. Em vez de aplicativos, como conhecemos, agora temos agentes que entendem, executam e decidem tudo sozinhos. Eles atuam de forma autônoma, com uma flexibilidade garantida de soluções, que isso quer dizer exatamente a proposta que a Microsoft vem trazendo, que as soluções low code, no code, tá? Isso quer dizer menos intervenção e mais resultado. Essa é a nova força de trabalho digital. É uma camada invisível, mas extremamente poderosa e está conectada a tudo. Quando eu estiver navegando no RP, vocês vão perceber que em cada tarefa a gente vai encontrar o assistente ali à nossa disposição. Entende que o que acontece aqui é o agente agindo com muita precisão, ou seja, isso não é o futuro, é o agora. A tecnologia já existe e está pronta para ser usada, tá? Essa aqui é uma imagem que eu gosto muito, né? Inclusive, eu gosto de enfatizar essa daqui porque essa é o caminho para as empresas do futuro. É a transformação que começa em 3 passos simples, mas poderosos, tá? Então, nós temos aqui o passo 1, que é o humano como agente, onde cada pessoa passa a contar com um agente, que é o Copilot, que ajuda nas tarefas do dia a dia, reduz o retrabalho, acelera a produtividade. O passo 2, que seria a equipe com a gente, agora o agente entra em cena como colegas digitais, eles assumem atividades operacionais específicas, sempre sob o comando de uma pessoa. E o nível 3, que seria o humano como líderes e o agente na operação, nesse estágio o humano foca na estratégia e na direção e os agentes cuidam da execução dos processos de negócio. É a tecnologia como uma extensão do time, mais agilidade, mais precisão. E assim o humano tem mais tempo para focar naquilo que é mais importante nos seus negócios. Aqui é um espectro da Microsoft. Hoje a gente define 3 níveis de inteligência dos Copilot, onde a gente vai desde o simples para o mais avançado. Então, significa que cada um representa um salto em automação, no impacto que pode gerar novos negócios. Então, quando a gente vem aqui para o primeiro, que é o agente de recuperação de informação, aqui estamos falando, são literalmente, né, na verdade,
como fax turbinados por IA. Eles respondem perguntas com base em dados internos, como documentos que estarão hospedados lá no SharePoint, ou políticas da empresa, isso de maneira rápida, direta e sempre à mão. Quando a gente para o nível 2, que seria os agentes de tarefas, vão além da resposta. Você pede um reembolso, ele preenche um formulário, dispara uma aprovação, estando um workflow já embedado ali, orquestrado, configurado para você definir quem vai fazer cada etapa, e isso executando um processo totalmente autônomo, sem intervenção manual. Quando a gente pega o 3, e esse é o nível mais avançado, eles não esperam comandos, né? Eles observam, entendem o contexto, tomam decisões com base em metas e agem por conta própria. Aqui a automação começa a se parecer com uma inteligência de verdade. E o melhor, sua empresa não precisa pular direto para o nível mais alto. É possível começar pequeno, testar, evoluir, até atingir um novo patamar para eficiência com a IA. Esse aqui é um outro slide onde a gente consegue trazer ali o Copilot, está se tornando a nova interface entre o ser humano e a inteligência artificial, mas ele vai além de um simples assistente. Ele atua como um chefe de gabinete digital, orquestrando uma equipe de agentes inteligentes ao seu redor. O que eu quero dizer? Pensando ali, vamos pegar os agentes. Na questão dos agentes, eles ampliam o alcance do Copilot. Eles não só entendem como executar, mas tomam ações de ponta a ponta por você. E quando a gente fala do Copilot, por sua vez, eles aprendem o seu jeito de trabalhar, se adaptam aos seus estilos e personalizam toda a experiência. Essa combinação poderosa do ser humano, Copilot e agente, é o que mais define a produtividade e operação nos próximos meses. É o futuro do trabalho acontecendo no agora, pessoal. Aqui também temos um outro slide que fala exatamente do literalmente low code, no code, que é o sem código, até o nível mais alto, que é o código profissional. Ou seja, estamos literalmente falando do Copilot Studio, que é a plataforma da Microsoft para criar agentes inteligentes sob medida para cada organização, tá? Ele permite desenvolver uma experiência personalizada, aumenta o impacto da IA no dia a dia, nas operações e na inovação. Então, quando a gente está falando ali de colaboradores, criadores e desenvolvedores, nós pegando o primeiro quadrante aqui para colaboradores e operadores, seria o construtor de agentes integrado ao Microsoft Teams, para permitir criar agentes com instruções simples, direto e na interface que já acontece de maneira rápida, intuitiva, sem precisar saber de programação. No quadrante 2, que é para criadores, o Copilot Studio oferece uma experiência completa, permitindo usar o conhecimento interno. Então, a gente está falando de conectar APIs e implementar agentes em canais onde o cliente já está atuando, como sites, chats e os apps desenvolvidos pelo próprio cliente, tá? Então, 3, que para desenvolvedores, é um conjunto com o Azure IA, onde o Copilot Studio oferece total liberdade para criar integrações com componentes personalizados pela IA, construindo soluções sob medidas para cada cenário e tecnologia, tá? Do negócio. É a IA acessível para todos, do operacional ao estratégico. Aqui tem uma outra visão que eu acho muito interessante. Está mostrando aonde agora a gente entendendo como que podemos potencializar a IA, tá? Vamos ver onde realmente entrega o valor na prática. Então, a gente vindo aqui para o primeiro quadrante, que é a produtividade pessoal, começamos no individual. O Copilot pode ser um assistente pessoal, ajudando a consolidar informações, gerar rascunhos de documentos e até resumir reuniões automaticamente. É a produtividade no dia a dia, direto na sua rotina. Quando a gente veio para o 2, que é o B2E, agora dentro da empresa, os agentes atuam como suporte interno para colaboradores, eles ajudam desde a integração de novos funcionários, vão
pegar um exemplo, sistema de RH. Então, vai listar a questão dos benefícios, folha de pagamento, licenças, até chegar na TI. Isso resolvendo dúvidas técnicas ou direcionando para o time correto. O terceiro, que é o B2C, é, no entendimento ao cliente, que seria aqui já direto no atendimento ao cliente, os agentes apoiam na recomendação de produtos, rastreamento de pedidos, até o gerenciamento de compromisso. Tudo com base no comportamento do cliente. É atendimento mais rápido, preciso e o legal. Isso é escalável. Você pode estar personalizando o tempo inteiro. E até chegar no nível mais alto, que é o B2B, é quando falamos de venda mais complexas, entra no o poder dos agentes para qualificar lead, organizar preço de contrato, gerenciar conta com informações sempre atualizadas. Aqui o IA se torna parte ativa da estratégia comercial. Vou mostrar na prática a questão aqui do Copilot, ok? Então, deixa eu pegar aqui meu aplicativo. Nesse momento, estou conectado no meu aplicativo do Business Central. O interessante mencionar aqui que em toda implementação a gente sempre recomenda trabalhar ah, por perfis de acesso. Nesse momento, estou com um perfil de acesso de gerente financeiro, onde faz sentido para a demonstração que eu vou estar passando para você. O interessante de trabalhar com perfis, que aí o usuário que está operando o Business Center vai estar visualizando informações que fazem sentido para as tarefas do dia a dia, não deixando ele esquecer passando nada, desde uma fatura, um pedido ou alertas. Então, na condição de gerente financeiro, vamos aqui em clientes. Digamos que eu preciso é, puxar uma lista de quais desses clientes possuem títulos pendentes. Deixa ele carregar aqui, deixa eu ver o que aconteceu. Beleza. Então, tenho aqui a lista. Note que eu já estou com o meu ícone aqui do Copilot embedado no RP. Então, eu clico aqui em uma lista e vou literalmente digitar, ó. Quais clientes possuem, deixa eu falar, títulos pendentes de pagamento. Vou alterar isso aqui, corrigir, peço para ele gerar. Nesse momento, o que ele está fazendo, pessoal? Ele está acessando o RP, está varrendo todo o cadastro dos meus clientes, olhando tudo que eu tenho de título a pagar para trazer um relatório. Olha que bacana, ele literalmente me trouxe um relatório de todos os clientes que estão com títulos pendentes. Ele também trouxe até uma somatória aqui, então a qualquer momento eu posso clicar em qualquer um desses valores para checar se de fato esses títulos estão pendentes. Então aqui, ao clicar, estou dando um drill down, automaticamente vocês percebem que de maneira nativa do Business Central, ele já deixa destacado em vermelho, que é o sinal de alerta que esses títulos estão pendentes de pagamento. E vou arrastar aqui para a gente ir até a marcação desses títulos, que de fato esses títulos estão pendentes de pagamento. Aqui ainda posso ir um pouco mais além e estar solicitando para ele o quê? Quais clientes possuem títulos pendentes de pagamento, mas que são da cidade de Curitiba. E peço para ele gerar aqui. Então, eu posso pegar e uma amostra muito mais detalhada. Olha que bacana. Ele literalmente me trouxe só os clientes aqui de Curitiba. Então, imagina o que você não pode fazer dessa forma, se você precisar gerar uma lista de clientes pendentes, clientes que precisam ser notificados, clientes que não tiveram suas faturas enviadas, e você está direcionando isso para um departamento lá de saque ou departamento de cobrança. E ainda, seguindo aqui então, na condição de gerente financeiro, então digamos que eu vou ali para um processo de conciliação bancária. Eu já tenho meu diário aqui, eu adicionei um diário de conciliação. Nesse diário eu já importei o arquivo retorno, ele já me puxou os títulos que eu já tinha deixado pronto aqui, que eu preciso apagar. E olha que bacana, pessoal. Eu já estou com o meu ícone aqui do Copilot, como eu falei, ele é literalmente o assistente em cada tarefa, em cada aba que você precisar abrir no Business Center, ele vai te acompanhar ali, porque literalmente é seu assistente, ok? Então eu vou clicar aqui no processo de conciliar, automaticamente está fazendo essa conciliação. Note que ele já localizou aqui 2 de 3, mencionou uma aqui,
que eu preciso dar uma analisada, então nesse momento ele está sinalizando para o usuário para ele verificar esse título especificamente, daria um keep e aí seguiria ali com o processo de conciliação. Mas imagina só a velocidade que ele fez aqui de localizar os meus títulos e ainda me dar sugestões, ok? Um outro ponto que eu acho importante, clicando aqui primeiramente no nome da empresa, ele volta para a tela inicial. Vamos pensar aqui na condição de criar um item, cadastro de item. Então vamos pegar aqui o item, vou clicar em novo. Eu vou pegar aqui um código para a gente manter ali a sequência numérica, existe uma máscara. Aqui na descrição vou adicionar, eu vou estar cadastrando um notebook. E na sequência vou estar adicionando aqui a unidade de medida. Somente com essas 3 informações já é o suficiente para ele me habilitar aqui a possibilidade de importar uma imagem, que é o que eu quero mostrar aqui nesse momento. Então tem uma imagem aqui que eu baixei na internet, ok? Importando. Automaticamente ele já carrega a nossa imagem aqui, então ele carregou seu notebook, já poderia já clicar aqui em draft para ele estar gerando uma mensagem, um texto, mas antes disso vamos adicionar alguns atributos a esse item. Nesse caso eu vou colocar aqui a cor, então vamos adicionar a cor desse item. Na sequência eu vou colocar ali um tipo, mas tu poderia estar adicionando muitos outros mais atributos, ok? Clique em OK. E agora, de fato, vamos clicar no draft. Nesse momento, onde entra o poder do Copilot, a IA, né? Para estar gerando uma mensagem aqui lá para o time do marketing. Então, imagina só, você criou um item, de repente o cara está naquele dia sem criatividade, para colocar uns textos com tons diferentes, tom casual, formal, criativo. E fazendo isso, imagina só, o Business Central integrado a um e-commerce, então ele cadastrando aqui, integrado ao Business Central e ao e-commerce, ele já atualiza as mensagens lá na sua plataforma. Então, clica aqui em manter, automaticamente ele gerou o que nós precisamos de texto, ok? O outro ponto importante, e a condição de financeira me permite fazer isso também, é criar pedidos de venda. Imagina aquele cliente que te manda uma mensagem, às vezes no WhatsApp, dizendo: Ô, Léo, você pode criar um pedido, pode mandar um pedido com base naquela última fatura. Vamos, claro, posso fazer isso sim. Então aqui se dá um tab, vou selecionar o cliente. E como eu falei, pessoal, olha aqui, ó, o Copilot sempre me acompanhando em todas as etapas. Literalmente fazendo seu papel de assistente. Então aqui eu vou estar selecionando itens de vendas. Então, vou pedir o seguinte, ó. Por favor, copiar os itens da última fatura desse cliente. E vamos ver se ele vai estar carregando aqui, como ele vai carregar. Nesse momento aqui não localizou. Deixa eu ver o que aconteceu. Deixa eu entrar, sair de novo. Coisas que acontecem no ao vivo, né, pessoal? Então vamos lá. Vou pegar aqui de novo nosso cliente. De novo. Peguei ele ali. Vou até pegar o nosso textinho aqui, ó. Note, coloquei de novo. Por favor, copiar os itens da última fatura e dar o gerar. Olha que bacana. Ele localizou a última fatura. Foi uma fatura do dia 11, do dia 19 de 11 de 2024. Então, peço para ele inserir. Automaticamente ele inseriu o nosso item aqui da maneira que eu sugeri para ele. Ok? Isso falando só da questão do Copilot. Agora, eu vou mostrar para vocês um pouco mais dos agentes, tá? Do agente, antes de a gente entrar de fato nele ali, deixa eu mostrar ali primeiramente o script aqui, né? Que existe um fluxo, esse é um fluxo padrão, hoje que foi personalizado ali de um agente pronto. Vocês vão encontrar muitos agentes prontos, como o Djalma mostrou no slide anterior, mas você também pode estar personalizando eles aqui, ok? Então aqui nós estamos falando aqui, eu vou falar um pouco de cada etapa aqui. Então nós estamos falando que aqui é um fluxo padrão de agente de pedidos, tá? No Business Central. O comportamento pode variar conforme a situação, como com alterações no pedido, como cancelamento
ou validações adicionais, como faz, pode adicionar novos fluxos, novas revisões de tarefas, que é assim que nós chamamos aqui. Então, ali no número 1, seria a solicitação do cliente. O cliente envia um e-mail para cada caixa, para a caixa de entrada do e-mail pré-configurado. No começo você vai criar um e-mail, colocar ali destinado para esse Copilot, toda vez que entrar um e-mail novo ele identificar. No 2 é a captura de e-mail em si, onde o agente do pedido de venda identifica o e-mail não lido, cria uma tarefa de revisão com uma solicitação recebida. No 3 é a revisão inicial, tá? O revisor analisa e confirma a solicitação do e-mail. No 4 é a geração da cotação de fato, onde o agente identifica primeiro se é um contato existente ou um contato novo ou um cliente, localiza os itens solicitados, verifica a disponibilidade e gera a cotação no sistema. Adiciona a etapa de revisão com e-mail e o legal já contendo uma cotação em PDF. No 5, que seria a validação da cotação, o revisor, que é a etapa que foi adicionada aqui, analisa e confirma a cotação e o e-mail de resposta. No 6, envia a cotação do cliente, ou seja, a gente envia um e-mail com a cotação anexo ou PDF. No 7, seria o retorno do cliente, onde o cliente analisa a proposta, responde o e-mail solicitando a confirmação do pedido. Tem a revisão da confirmação, onde o agente captura o e-mail de retorno e adiciona uma nova tarefa de revisão do revisor para confirmar o interesse do cliente. No 8 seria a conversão, né, dessa cotação em pedido de venda, onde a gente conversa a cotação na venda, cria uma tarefa de revisão com e-mail e confirmação. O 10, 11 e o 12 seria literalmente o revisor valida a mensagem final, o agente envia ao cliente e, de fato, vê a confirmação do número do pedido. Ok? Vou mostrar para vocês, eu vou rodar um vídeo aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo. Calma aí, pessoal. Para compartilhar o som com vocês. Deixa eu ver o que eu faço, como eu faço aqui. Uhum, uhum. Beleza. Pessoal, tô tendo um probleminha na hora de compartilhar o som. Talvez vocês vão ter que ficar ali. Mas tem um descritivo ali, pessoal. Vou voltar aqui, ó, minha tela. Ok. Handled order agent in Dynamics 365 Business Central sets out to change that. Let's say you are a sales manager. Ele está mostrando a gente ali a configuração do e-mail, como eu havia falado no início, pessoal. Tem um e-mail dedicado para a gente. Aqui ali estão todas as tarefas de revisões, como havia mencionado no fluxo anterior. Aqui estão as tasks que são criadas ali, data e horas, pode estar revisando a qualquer momento e confirmando. Revisando o e-mail que será enviado ao cliente, e se confirma também. Aqui nós já temos uma imagem onde o cliente recebeu o e-mail, já com a cotação PDF. Ele abre ali o formatinho e segue ali. Ok? Eu vou falar, na verdade, um pouco mais com o exemplo aqui nas etapas, fica muito mais fácil, que é o seguinte. Aqui, então, nós temos a situação onde o cliente envia o e-mail, tá? Então, o que ele está falando aqui? Ó, estamos comprando
móveis para a nossa pousada. Após analisar o seu site, gostaria de adicionar um orçamento para os seguintes itens. Então, ele está solicitando aqui 2 mesas, 4 cadeiras, inclusive com variação de cores. Então, ele pede para que a gente envie uma solicitação, um orçamento para ele, já dá alguns dados principais, como para quando que ele precisa, para 2 de julho. O legal é que ele também menciona que o número do documento dele, que é o número do pedido da compra para o controle, de fato, ok? Aqui, depois de receber o e-mail, o agente detecta que tem um novo e-mail no Outlook. Ele gera uma tarefa de análise e exibe todo o conteúdo para o usuário. Então, essa é a mensagem que nós vamos verificar, né? Então, o usuário revisa, confirma para que o agente dê continuidade. Após a confirmação do e-mail, o agente utiliza seu conteúdo para localizar os itens cadastrados no Business Central, um item idêntico identificado e outros itens similares, tá? Como é esse caso aqui. Isso é interessante porque pensa na condição onde o vendedor recebe a solicitação, ele precisa verificar no estoque se eu tenho aqueles itens para atender. De repente tem no caso aqui 2, que não tenho como atender, mas eu tenho um item similar para poder estar enviando para ele. Então imagina só, de repente se o vendedor deixa passar porque ele esqueceu ou que ele não sabe que existe esses itens similares, então o próprio agente já auxilia ele nisso daí para ganhar tempo. Então imagina só, o cara tem que parar, olhar estoque, olhar sistema, disponibilidade. Então aqui nós já ganha muito tempo nesse processo. O pedido, o cliente vai receber um e-mail para analisar as opções e informar se deseja prosseguir com o pedido. Ao receber a resposta do cliente, o agente identifica automaticamente o retorno e dá continuidade no processo. Okay? Então, aqui nós temos o usuário, né, que solicitou a análise desse e-mail. Então, eu, na condição de usuário, que vou dar uma olhada, quero ver o print do e-mail ali, que é exibido na tela com as opções de confirmação, que o cliente me deu o ok dele. Na sequência, o agente cria uma tarefa para verificar a disponibilidade do item em estoque, considerando possíveis movimentações desde a solicitação inicial, porque o cliente pode ter me respondido 2, 3 dias depois, ou até no mesmo dia, mas no final do dia. Então, o tempo todo uma empresa está movimentando, preciso garantir que aqueles itens não estão disponíveis, que eu consiga atendê-lo, principalmente. Após a validação, o conteúdo da mensagem que será enviado ao cliente é exibido, permitindo ao usuário editar, incluir ou remover informações. E com tudo revisado, o usuário confirma e o agente envia automaticamente o e-mail para o cliente. O cliente recebe um e-mail com a cotação e anexa um PDF, para ele estar revisando. Ao revisar, o cliente confirma, tá? Aqui o PDF que ele acabou abrindo ali para verificar. O cliente confirma que está de acordo e autoriza prosseguirmos com o seu pedido. O agente identifica a resposta do cliente ao e-mail da cotação e exibe o conteúdo para a conferência desse usuário. Com a confirmação do cliente para prosseguir, o agente cria uma tarefa para localizar a cotação correspondente. Então, aqui nós já temos o número da cotação que ele localizou, que foi enviado para o nosso cliente. E aí, na sequência, após a localização da cotação, o usuário valida os itens e os valores para que o agente dê continuidade no fluxo. Após a confirmação da cotação, o usuário pode converter essa cotação em pedido de venda. Então, nós temos aqui o processo, ele informa, tá? O sistema exibe uma mensagem informando que o pedido de venda foi gerado no Business Central. Com o pedido já criado, o usuário pode dar continuidade ao processo de faturamento. E aqui, de fato, nessa tela, o usuário realiza o registro desse pedido. Em seguida, a fatura é gerada. E o agente cria uma tarefa para o envio do e-mail para o cliente informando a criação do número do pedido e anexa a fatura. Então, nós temos aqui o processo, onde a fatura foi gerada, bonitinho, e na sequência,
cliente vai receber o e-mail, de fato, com o número do pedido e a invoice ali, a fatura, em PDF. Elminha, aqui pessoal, do que eu tinha mostrar do Copart, da gente inicialmente, era isso. Agora eu vou passar a palavra aí na verdade, para o Hélio, desculpa, Elma, para você, perdão. Isso. Voltando aqui, pessoal, aqui a gente tem um convidado ilustre, né, que é o José Roberto Soares, diretor de TI da Lindsay. A Lindsay é nosso cliente há mais de 10 anos, é uma empresa no segmento de manufatura, que usa a solução Dynamics Business Central, e a Lindsay vem passando por esse processo de transformação digital aí nesses últimos 5 anos. José, a palavra é com você, e mais uma vez, muito obrigada aí por participar aqui conosco. Bom dia a todos, obrigado. Primeiramente, me apresentar, sou o José Roberto Soares, 26 anos na área de TI, estou aqui na Lindsay caminhando para 3 anos. Primeiramente, agradecer pelo convite, prazer contribuir aí com a comunidade de soluções Microsoft, especialmente o universo do Business Central, que é o nosso produto, junto com a localização, importante dizer isso, né, e é o nosso principal sistema utilizado aqui na Lindsay. E também dizer que eu acredito que esse tipo de abertura junto com os clientes é essencial para todos nós, contribui muito para o crescimento orgânico desse universo que envolve desde a Microsoft até passando pelo nosso parceiro hoje, a Alpha People, para chegar até nós, principalmente nós, os clientes finais, que é a razão de tudo isso. Então, ao mesmo tempo que eu agradeço a oportunidade e a abertura de falar sobre o nosso case, quero dizer para todos os outros clientes e demais gestores de negócio aqui que eu também estou falando diretamente para vocês, porque eu sou um de vocês, no final do dia também sou um de vocês, tá? Falando um pouquinho sobre a Lindsay é uma empresa, só para quem entenda um contexto, é uma empresa do agronegócio, com equipamentos de segurança viária também, são os dois nossos principais produtos, mas predominantemente agronegócio com o segmento de irrigação, né? Nós fabricamos pivôs centrais e um ambiente muito complexo, né? Temos manufatura, temos uma área fabril que fabrica esses pivôs e temos todos os processos e diversos módulos e diversas operações rodando. A última vez que eu contei, pessoal, eu tenho isso anotado, mas já estávamos passando de mais de 240 macroprocessos, e dentro desses macro existem outros mini processos em que nós temos uma alta complexidade, além de diversas personalizações. Então, quando eu cheguei aqui, nós usávamos o Navi, versão 2009, isso estou falando final de 2022, mais ou menos. Usávamos o Navision, e a situação era muito complexa e complicada para a gente, porque nós estávamos parados ali no tempo, não conseguíamos evoluir para novas melhorias e novas automações possíveis, em detrimento de ter um sistema já que estava ficando para trás, e isso estava nos segurando, né? E o projeto começou aqui na Lindsay, para vocês terem uma ideia, em meados de 2021, né? Já ainda com a Group na época, depois foi feita a transição para Alpha People, mas eu não estava aqui. E falando um pouco sobre as dificuldades também, enfim, eu já trabalhei com outras implementações, como Oracle, SAP, TOTUS, né, especificamente o Proteus, JD Edwards, que também é da Oracle, e como todas elas são migrações complexas, não diferente do Navision para o Business Central. E o que foi o diferencial nisso tudo? Nós nos estruturarmos do nosso lado, existiam problemas de escopo ali na definição, né? Falando da situação que eu encontrei, foi realmente difícil pegar esse projeto nesse ínterim, né, no meio do que estava acontecendo, e obviamente que a gente fez uma adaptação, fizemos um alinhamento daquilo que precisava avançar,
Então, o projeto vinha capengando um pouco desde 2021, mas aí com a minha chegada, eu pude ser esse elo, esse meio de campo junto com o nosso parceiro, e aí a partir dali a coisa melhorou. Então, uma primeira coisa que eu falo para todos vocês é, a gente busca muito soluções, né, junto com o parceiro, e os força a nos trazer essas soluções, mas a gente tem que saber também fazer o papel de casa. E isso, naquela época, é uma culpa da nossa empresa. Nós não estávamos fazendo esse papel de nos estruturarmos internamente para a gente fazer essa migração. E, obviamente, que com isso tudo, né, eu pude trazer esse meio de campo, várias pessoas estavam envolvidas em todo esse processo, mas, ao mesmo tempo, o nível de exigência para com o nosso parceiro, ele aumentou bastante, ele aumentou muito, e aí a partir dali também o parceiro demonstrou uma enorme capacidade de condução desse processo juntamente conosco. Como sempre digo, como eu falo também para pessoas como eu, que estou na ponta, né, e estou sofrendo, o que a gente busca nesse momento? Parceiros de confiança, parceiros que você precisa passar a mão no telefone e ligar, porque você está no sufoco. Você espera que esse parceiro seja o seu desafogo. E eu encontrei isso, né, com a Alpha People, né, volto a dizer, desde a época da Group, fazendo a transição agora para a Alpha People, e a gente continua nessa jornada. Então, qual que era a solução? Essa foi a situação que eu encontrei, e com o sistema em processo de migração, já 2 mocks sendo feitos, e a gente ainda patinando em muita coisa. Depois de 1 ano e 3 meses depois, desde a minha chegada, eu pude conseguir reestruturar melhor a casa internamente, definir um escopo melhor alinhado com a Alpha People. A nossa solução era migrar para o Business Central, obviamente, na plataforma Cloud, e trazer as nossas necessidades em relação à localização brasileira. 2 mocks depois e mais de 50 customizações, com uma série de testes, com problemas, obviamente, mas com novos rounds de desenvolvimento, de ajuste, de redefinição de escopo dentro dessas necessidades, dentro desses requisitos, a gente pôde fazer a migração. Então, desde março de 2024, nós entramos em Go Live, precisamente no dia 11, já passamos de 1 ano. Entrou o suporte de produção, entramos em suporte de produção, obviamente que pegamos alguns outros problemas, mas posso dizer a todos que não ficamos nem 1 hora, nem 1 minuto sem faturar, sem operar. Todo o suporte foi concedido, os consultores funcionais que nós tivemos conosco foram muito capacitados para nos ajudar, para ser esse desafogo. A arquitetura, né, que eu recebi, e o suporte da arquitetura e dos desenvolvedores foi fantástico, então isso nos ajudou a não parar a nossa complexa operação aqui na Lindsay. E hoje eu posso dizer que o impacto disso tudo, eu sempre digo aqui para os nossos key users, que nós estávamos numa estrada de terra, né? Essa é que é a verdade. A gente não conseguia tracionar, passar a 3ª marcha. Eu gosto de fazer algumas analogias para que eles entendam. O ambiente sistema fica muito difícil para algumas pessoas que estão no processo enxergar coisas que nós enxergamos. Então, eu gosto de algumas analogias para que eles entendam. Nós estávamos numa estrada de terra, não conseguimos no máximo chegar na 2ª marcha, não conseguimos passar para a 3ª e começar a tracionar coisas novas e coisas que vão nos trazer outras melhorias. E a partir do cloud, nós sentimos esse impacto no nível de performance, de escalabilidade, de acessibilidade. Hoje eu tinha gerente de área, por exemplo, que tinha que aprovar pedidos 11h30 da noite, num fechamento de mês, e ele precisava de um laptop, então ele não podia estar fora de casa. Ele tinha que levar o laptop junto com ele para se conectar numa VPN, para daí então entrar no Navision para fazer a aprovação. Com o Business Central, isso passou a ser na palma da mão, no celular. Então, desde citar coisas pequenas para que demonstre a possível escalabilidade e acessibilidade que ele permite.
né? Numa plataforma cloud, não me preocupo mais com backup, está tudo isso dentro do universo da Microsoft. Não me preocupo mais com performance, a performance ela é excelente, e agora nós temos uma estrada pavimentada para passar quarta, quinta, sexta marcha e seguir em frente. E é esse impacto que é preciso ser falado. Por exemplo, cálculo de custos. A gente fazia o cálculo de custos no Navision em função do nosso volume de dados em 48 horas, né? Quando não mais. Hoje nós fazemos em 3 horas. Em 3 horas nós calculamos no custo médio, depois de um mês de muitos movimentos, com customizações, com personalizações, e que gera uma série de grande volume de dados. Então, isso é uma coisa tangível, que eu cito aqui como um grande exemplo, e fora as outras possibilidades de automações que isso se abriu, que abriu esse leque. Então, a gente já está olhando para novos módulos, estamos olhando para a inteligência artificial, já temos treinamentos específicos programados para os nossos key users, usando a plataforma e conhecimento da Alpha People, para que a gente comece a disseminar isso, para que esse uso comece a acontecer e que a gente possa desenvolver mais coisas. Hoje o Business Central ele traz também embarcado nessa tecnologia, uma coisa que está lá, a gente pode utilizar usando as nossas próprias licenças. Então, realmente começar a fomentar esse uso e começar a buscar usar esses agentes, como o Leonardo explicou aqui, e desenvolver melhorias para que a gente traga novas soluções, eficiência operacional através desses agentes, né? E é isso, pessoal. Acho que em relação ao impacto, ele é super positivo. Sempre é uma jornada. A gente está há um ano, como eu disse, no Business Central. E outra coisa que eu também valorizo muito é que quando nós, né, profissionais de TI ou gestores de negócio, percebemos que nós temos uma estabilidade e eficiência operacional, eu acho que isso é um enorme sinal de que a gente está no caminho certo. Eu diria até que é uma premissa intangível. Só nós, que somos profissionais de TI, valorizamos quando nós temos um ambiente estável, né? Isso acaba trazendo confiabilidade, credibilidade para as nossas operações e negócios. E, enfim, esse é o meu depoimento e sempre estarei à disposição. Obrigado pelo convite mais uma vez. E, novamente, vamos buscar fortalecer essa comunidade cada vez mais, porque esse tipo de abertura é muito saudável e a gente pode fazer crescer ainda mais a comunidade da Microsoft, do Business Central e do Dynamics aqui no Brasil. Muito obrigado, José. Vou passar agora a palavra para o Hélio, que ele vai falar aqui com foco na reforma tributária, né, dentro da localização brasileira. É com você, Hélio. Hélio, você está no mudo e não estamos vendo a sua tela. Ok. Elma, você pode compartilhar por aí, por favor? De onde você estava mesmo? Enquanto isso, pessoal, Um minutinho. bom dia. Meu nome é Hélio Costa, eu sou de parte aqui do time Alpha, na parte de pré-venda, engenharia e arquitetura e algumas outras atribuições. Bom, depois de toda essa apresentação aí, onde a gente entendeu o que é o direcionamento da Microsoft, vamos... A parte mais, como é que fala, mais burocrática sobrou para mim, né? Falar da reforma tributária, falar de como isso está estruturado e como é que a gente pode se utilizar dos agentes para melhorar o nosso dia a dia. Afinal, a tecnologia está aí e as necessidades de mudança o governo já mandou para a gente. Sumiu aqui a unha. Ok, próximo, por favor.
Ok, a localização, ela basicamente, ela é uma estrutura de tratamento legal que ela pode ser instalada em ambientes que a gente chama de single ou multi-tenant. Basicamente, os principais componentes dela são o chamado core, que é a base de toda a localização, o cálculos tributários, os relatórios exportadores legais, suporte à nota eletrônica e arquivos digitais, pagamento, recebimento e conciliação. Dentro da abrangência Latam, aí mencionada pela Elma, que nós já temos hoje certificados dentro do site Microsoft, que é o Marketplace, os países Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Panamá, Paraguai, Peru e Uruguai. Isso vai sendo atualizado a cada mês de avanço, segundo nosso cronograma de abrangência da América Latina. Mais um pouquinho, minha. As principais características. Primeiro, essa localização ela é muito flexível a nível de contratação, né? Excluído o core, que ele é comum para todos os países, as empresas têm, dentro de cada país, a possibilidade de contratar somente aquilo que interessa. Isso flexibiliza o preço, isso maximiza o ganho. Exemplos mais comuns, né, da linguagem que nós usamos no dia a dia é que, às vezes, a contabilidade da empresa ela é externa, ou seja, eu preciso de um motor de cálculo para efeito de faturamento, né, de vendas e importação, mas eu não preciso dos relatórios legais, porque tem uma contabilidade externa. Às vezes é o inverso, nós temos a contabilidade interna, então eu posso contratar esse serviço e fazer a extração legal diretamente do Business Central. Tá? Essas localizações, elas têm atualizações frequentes, no mínimo de 3 meses, isso depende muito do país, né? O país é super relativo, o Brasil é o mais dinâmico de todos, a gente entende que isso vai acelerar nos próximos meses, tá? Ou seja, mínimo de 3 meses, e o processo se passa enviando esse app com a nova versão ao cliente para instalação em sua sandbox, uma aprovação das soluções acrescentadas ou modificadas dentro desse ambiente, e após essa aprovação, então ele é implantado ali dentro do ambiente produtivo. Vamos virar? Bom, agora nós vamos falar da evolução tributária, especificamente do Brasil, quando você fala de arquivos digitais, relatórios, novos tributos e novos cálculos, né? O que vem por aí na sequência brasileira? Afinal, todos nós sabemos que nós estamos numa curva de mudança tributária bastante forte e, na realidade, nós sabemos que tem uma curva, mas não sabemos o que tem depois dela. Todos nós estamos escutando a mesma coisa, dizendo que é uma simplificação do que é a legislação tributária brasileira. Porém, a gente está vendo aqui alguns buracos e algumas coisas mais inclinadas, para não falar exatamente de alguns penhascos à nossa direita. Pode descer, Caminha, por favor. Então, quais são os dois principais tributos brasileiros que estão chegando? O chamado CBS, né, e o IBS, a contribuição sobre bens e serviços, e imposto sobre bens e serviços. Ditos que são sistemas tributários que não são cumulativos, né, ou seja, ele é aplicado somente na hora da saída, e ele tem o primeiro impacto previsto para janeiro de 26. Por que nós falamos previsto? Porque quem passou pela reforma tributária quando da nota fiscal 4.0 sabe o volume de mudanças que isso acarretou em impostos que já eram conhecidos. Todos nós sabíamos o ICM, IPI, tudo aquilo. Nós conhecíamos esse imposto e mesmo assim o volume de mudanças ele foi extremamente alto, com interferência negativa em muitas operações de muitas empresas, e até nós, como provedores da solução, tivemos uma série de dificuldades pelo volume de mudanças que o governo aplicou. Tá? No entanto, o nosso roadmap para o que o governo definiu até agora estaremos fazendo a transição para que isso esteja operacional
Em janeiro 26, o IBS e CBS, na parte de faturamento, tanto de emissão de venda como da tal importação, e as compras, que tem que ter o mesmo tratamento. Né? E vamos esperar o que vai vir aí com esse planejamento governamental que vai até 2033. Próximo, please. Bom, os impactos esperados e adaptações, elas são decorrentes da norma técnica 2025, ou seja, até 30/9, a Alfa pretende ter disponível e testado tudo o que é conhecido até o começo de agosto. Se mudou alguma coisa até lá, nós vamos ter que rever aí o nosso cronograma de entrega. No período que vai de 1/10 a 20/12, os clientes vão poder receber essas aplicações já com as modificações, orientação de como fazer as configurações necessárias para suportar os 2 tributos, tá? E poder fazer os testes em sua base sandbox, até a sua aprovação. Estando aprovado, isso então vai ser dirigido para a produção. Tá? Próximo. Bom, e o que nós estamos pensando de IA no que a gente chama de contexto de localização? Né? Como mencionado por os nossos colegas aí, pelo Djalma e pelo Leonardo, o nosso primeiro momento IA, ele é baseado em recuperação de dados, busca de informação, para que a sua operação se torne mais suave, né? Vamos reforçar que isso não é uma automação, isso é uma inteligência contextual de abrangência do negócio, né? Você pode olhar para o chamado futuro de interação como alguma coisa que tem uma necessidade de compra e identificação de quais são os provedores ou fornecedores do mercado, parametrização do seu sistema para que ele receba e saiba tratar os impostos, para que você se preocupe somente nesta primeira fase com a negociação. Verdade que a evolução dos agentes se assim o permitido e for no rumo que todos nós esperamos, que essa interação, essa negociação, ela aconteça automaticamente somente para a finalização ou gestão do parceiro humano no processo. Então, sugerir preenchimento de cadastro de cliente e fornecedor, seus serviços associados vinculados ao seu KNAI atual, sugestão da configuração tributária para tipos de produtos e serviços que você negocia, né? E a chamada busca de faturas e o que essas faturas requerem de configuração quando forem atribuídos ou contra o seu CNPJ. Esse é o roadmap que nós temos do primeiro momento da IA dentro do contexto de localização. Tá? Isso vai dar muito mais tempo, porque todas as pessoas que estão aqui, que já trabalham com essa configuração, sabem o trabalho e a mão de obra que é fazer uma parametrização fiscal para qualquer nova situação. Junto com isso, nós temos que lembrar que nós temos uma mudança na formulação e os impostos que vão ser necessários de configurar, que são impostos adicionados. Elma? Próximo, please. Tá, voltando aqui. A fase 1, né, ela vai informar, emitir alertas sobre datas e obrigações mensais da sua agenda tributária. O calendário 25, 26 do governo, ele está pronto, ele já existe. Então, nada mais do que de conforto de você sentar na frente do seu sistema de uso e ele está te passando alerta, dizendo, olha, este mês você tem que fazer este pagamento na data tal, você tem que fazer tal pagamento. Hoje é dia de você pagar, por exemplo, o PIS e o COFINS, ou INSS, ou ICMS correspondente. Tá? Vamos lembrar que as obrigações elas são cíclicas e as datas elas mudam em função de feriados, né? Ou de uma situação específica da sua empresa por uma questão aí orgânica que você tem um benefício fiscal diferente. Por elas estarem sujeitas, apesar dos alertas estarem à sua disposição e informando a quem de direito, tá? Vamos pensar que a pessoa entrando não deve perder de vista que ela também deve se manter atualizadas e assim como toda nova tecnologia,
voltar o parceiro para qualquer possível falha de informação. A minha? Agora, você pode continuar aí para onde o pessoal começa para ter toda essa maravilha aqui à disposição deles. Obrigado, pessoal. Bom dia. Obrigado, Hélio. Por onde começar? Pessoal, eu vou falar aqui um pouquinho das nossas ofertas, né? Voltado para a IA e Copilot. Temos aqui 3 pilares, né? Então, a IA são para todos os clientes, né? Primeiro nível aqui é a visão. Para o cliente que ainda não definiu, né, qual o nível de maturidade que está, ainda não definiu nenhum projeto, então a gente começa aqui com essa visão de projeto de IA. Então, qual é o primeiro passo? É fazermos um workshop junto com o cliente para mapear esses dados ali e fazer um treinamento junto com vocês para a gente acelerar esse projeto voltado para IA. O segundo pilar é um cliente que já tem aí um nível de maturidade maior, já sabe mais ou menos né, onde quer chegar, eu quero fazer um treinamento, eu quero fazer um workshop usando o Copilot Studio dentro do Business Central, treinar e capacitar minha equipe. Então, a gente tem uma modalidade de rápido implementação, que é o Start and Go. Então, é esse segundo pilar aqui também. Para o cliente que já tem um escopo definido, já tem um projeto já desenhado aqui, e sabe, né, que tipo de projeto e qual área de negócio, temos aqui um projeto feito sob medida. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é fazermos um assessment, após esse assessment, identificar ali esses gaps ali, após esse assessment, identificar esses gaps e começarmos aqui a redefinir esse escopo junto com o cliente. Então, a gente fazendo essa redefinição de escopo, vamos fazer um projeto sob medida, e ali com o time de consultoria, de projeto, para a gente realmente entregar um projeto voltado aqui para IA, junto com o Copilot. E a parte mais legal aqui, para finalizarmos, são os investimentos da Microsoft. Para alguns clientes, a Microsoft já disponibilizou já esses investimentos, e para novos também. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é fazer esse cadastro, né? Eu faço o cadastro, e aí no portal da Microsoft vai aparecer se o cliente, se essa empresa é elegível ou não, para essas tecnologias, né? Tanto aqui para Dynamics, quando a gente fala de Dynamics, a gente está falando do Business Central, do Finance, ou da parte de CRM também. Aqui de BizApps, aqui, Power Platform, vai aparecer lá se é elegível ou não. Ou para a parte de IA, com Copilot. Então, aparece lá, são 3 incentivos para Copilot e também a parte de inteligência artificial. Quando fazemos esse cadastro, a Microsoft vai aqui aparecer para a gente quais as tecnologias estão elegíveis para esse cliente. Estando elegível, eu vou comunicar a esse cliente né, por e-mail ali, que ele vai receber um link da Microsoft, que é esse segundo passo. Ele recebendo esse link, ele vai dar um aceite ali, de acordo que a Alpha People pode dar seguimento aqui para as próximas etapas. Ele dando esse ok, internamente eu começo com um trabalho de documentação dentro dessas tecnologias, junto com o cliente, né? E aí a gente já envolve nosso time de consultoria. Então, para Dynamics, um cliente que tem uma versão Navision, por exemplo, e quer fazer um upgrade para o Business Central, né, já é um cliente nosso ou cliente de terceiro, fazemos também aqui esse processo também, já uma documentação específica para Business Central, que tem um investimento específico. Mesma coisa é um desenho para a Power Platform. Também vamos fazer esse desenho junto com o time de consultoria e o cliente participando desse processo, tá? Mesma coisa para a Copilot também. Entregando essa documentação ali com os prazos e as etapas para a Microsoft vai validar se essa documentação está de acordo com a metodologia em relação a essas entregas aqui. Ela validando, o próximo passo é a Microsoft aprovar. Aprovou, voltaremos com o cliente, vamos fazer notificação, olha, você foi aprovado para esse incentivo Microsoft, para essa ou essa tecnologia, tá? E foi disponibilizado X horas. Então, a gente vai fazer
um alinhamento antes de começarmos ali as atividades, seja para migração, seja para uma aplicação, ou também para um treinamento ou workshop voltado para IA e Copilot, junto com o cliente. E aí, quando finalizarmos, a Microsoft, o investimento, ela faz para a consultoria, no caso, Alpha People, né? E o cliente, ele não tem nenhum custo com esse investimento, uma vez que a Microsoft repassa para a consultoria, tá bom? Pessoal, assim, eu gostaria muito de agradecer pela participação de todos, me coloco à disposição. Quem tiver interesse em tanto conhecer nossas ofertas, a gente agenda uma reunião individual com cada um, assim como também interesse nos incentivos Microsoft, tá bom? Muito obrigada. E aqui tem a nossa pesquisa de satisfação, né, como a Jéssica já falou ali no início do evento, para que todos né, preencham, façam comentários, né, para nós melhorarmos nos nossos próximos eventos, que tipo de tecnologia vocês querem que nós abordamos nos próximos, tá bom? Muito obrigada.